Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E hoje, dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, não é? Nós estamos aqui iniciando o nosso estudo dessa obra. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E voltando a relembrar, né? Dia Mundial do Meio Ambiente. É o dia que nós temos que ter bastante consciência do que nós estamos fazendo, não é? Porque senão a coisa vai ficar complicada. Precisamos nos educar e muito para tratar cuidar desse mundo que a gente vive. A gente está vendo um exemplo aí de alguns países, aqui do Brasil mesmo, né, lá do Rio Grande do Sul, como eles estão sofrendo por causa, né, dessa falta de educação ambiental. E não só no Rio Grande do Sul, né? Em todo o Brasil, no mundo inteiro, está havendo graves crises climáticas e as pessoas ainda não acreditam, né? Tá sendo anunciado aí, tipo um furacão, alguma coisa que está para acontecer no Chile, né? Ontem eu estava vendo na televisão, né? E parece que vamos rezar para que não seja tão grave assim. Estados Unidos também sofre com isso, todo mundo sofre com isso, né? Então, que nesse dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente se conscientize um pouquinho mais sobre essas questões tão importantes. Bem, gente, nós vamos começar a estudar o capítulo 31. Os espíritos. Desculpe, não, é o final do capítulo 30, Evangelização dos Desencarnados. E talvez a gente vai entrar também no capítulo 31, que trata dos espíritos da Terra. Mas hoje nós vamos para o item 30.3, a lição das almas. Tá? É já o finalzinho do capítulo 30. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede, de estarmos aqui reunidos como uma grande família que somos, para estudar, para aprender, para crescer um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo, onde diz assim: cada alma que se vos apresenta e que leva até os vossos ouvidos o eco das suas palavras, traz na fronte o estatuto da verdade e vos compele aos atos puros e meritórios, e aos pensamentos elevados que enobrecem a consciência, né? Então, ele está falando que cada amigo espiritual, né, que chega até nós, trazendo, né, as suas palavras, trazendo seus ensinamentos, traz na fronte o Estatuto da Verdade. E nos compele aos atos puros e meritórios e aos pensamentos elevados que enobrecem a consciência. Então, os amigos espirituais estão sempre nos trazendo essas mensagens edificantes e nos ajudam na nossa caminhada, né? No nosso progresso. E ele diz aqui: não regressaremos à morte sem um alto e nobre objetivo. Muito interessante isso aqui. Ele diz assim: nós já desencarnamos, estamos retornando, né, para trazer uma mensagem. A gente não faria isso sem um alto e nobre objetivo, sem uma razão, né, verdadeira, sem uma razão realmente sólida. Esses espíritos elevados, que já estão no plano espiritual, a gente perguntaria a eles: eles querem voltar? Eles sentem prazer de estar aqui, por estar? É claro que não. São os espíritos menos elevados, né, que fazem questão de estar aqui entre nós, estar aqui. Mas os espíritos elevados, eles já estão numa outra caminhada. Eles só voltam porque eles têm um objetivo nobre. É igual o outro diz assim: se é para descer,
e seja por um motivo nobre, né? Então, é isso que ele está falando. Eles só estão aqui entre nós, só regressaram da morte, quer dizer, da, da erraticidade, porque eles têm um alto e nobre objetivo. O escopo das nossas atividades é a demonstração da realidade sofismável de que vivemos. Então, o objetivo principal do trabalho deles entre nós é mostrar de uma forma categórica que a vida prossegue além do túmulo. E regressamos do plano invisível para vos dizer que o espaço, como um livro misterioso, encerra toda a nossa vida. Uma intenção, uma lágrima oculta, uma virtude nobilitante estão patentes nas suas páginas prodigiosas, e por uma disposição inacessível, ainda a vossa compreensão registra os mais recônditos pensamentos e ação da nossa existência, né? Então, eles retornam para provar para a gente que o morreu, acabou, não existe. Esse morreu, acabou. Né? Eles têm vamos dizer assim, essa grande tarefa, tá? Essa grande tarefa de mostrar para a gente que a gente deve perseverar, que a gente deve trabalhar aqui pela nossa melhora pessoal, porque todo esse trabalho pode ter continuidade do plano espiritual, né? Então, como ele diz aqui, e regressamos ao plano invisível para vos dizer que o espaço, como um livro misterioso, encerra toda a nossa vida. Então, a nossa vida continua no espaço. Uma intenção, uma lágrima oculta, uma virtude nobilitante estão patentes nas suas páginas prodigiosas desse livro, né, misterioso, que por uma disposição inacessível ainda a vossa compreensão, quer dizer, ele está dizendo aqui, nós ainda não compreendemos todo esse mistério, né, desse livro, dessa vida espiritual. Nós ainda não conhecemos, né? Nós conhecemos muito pouco. A gente sabe que a vida continua, mas os segredos, os mistérios da vida além túmulo, a gente não conhece tudo, né? E tudo está lá registrado, os menores, os maiores, os mais secretos pensamentos e ações da nossa existência. Então, está querendo dizer que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, está registrado nesse misterioso livro, tá? Nesse misterioso livro que é essa vida do espírito no espaço. Objetivamos, portanto, cultivar em vossos corações a certeza consoladora da crença pura, trabalhando para que a tolerância, a meditação e a caridade sejam as vossas companheiras assíduas. E ele encerra esse capítulo 30 com esse item 30.4. Ensinar e praticar. Todas as ciências estão ricas de especulações teóricas. Todas as religiões que se divorciaram do amor estão repletas de palavras quase sempre vazias e incompreensíveis. As predicações são ouvidas por toda parte, mas a prática, esta é rara. Realmente, né? A gente vê inúmeras religiões aí falando um monte de coisas, né? Como ele falou aí, todas as ciências, todas as religiões, e é bom a gente sublinhar aqui, ó, que se divorciaram do amor e se afastaram dos ensinos de Jesus, né? Todas as ciências, todas as religiões que se divorciaram do amor, quer dizer, se afastaram do Evangelho de Jesus, estão repletas de palavras, quase sempre vazias e incompreensíveis. As predicações são ouvidas por toda parte. Então, muita gente ensina, né? Fazer ao próximo o que gostaria que fizessem. Ama a Deus sobre todas as coisas.
e ao próximo como a ti mesmo. Mas, olha, ele diz aqui, ó, a prática dessas predicações, esta é rara. E daí a necessidade de se habituar a ela com o devotamento, para que os atos revelem os sentimentos, operando com o espírito de verdadeira humildade. Então, ele fala que o homem, as religiões, muitas ciências aí, pregam um monte de coisa, mas pouco colocam em prática o que pregam. Pouco colocam em prática o que pregam, né? Aí eu me lembrei aqui da palestra ontem do André Luiz, né? Ele deu uma mergulhadinha no outro assunto, ficou um pouquinho de fora o tema, né? Mas depois a gente vai ver isso direitinho. Mas ele, no texto dele, foi muito interessante o que ele falou, né? Ele disse assim uma coisa, que dentro do movimento espírita está havendo graves divisões, né? Graves divisões. E que muitos espíritas estão adotando práticas que são contrárias ao Evangelho de Jesus. Então, quando ele diz aqui que todas as ciências são ricas de especulações teóricas, todas as religiões também, mas que a prática esta é rara. Então, a gente tem que observar também dentro do movimento espírita, porque a gente fala muito das outras religiões, né? Mas que dentro do movimento espírita, a gente também está vendo essas coisas, sabe? É, em alguns companheiros, sem julgar ninguém, mas em alguns companheiros que a gente vê, alguns estão se divorciando do Evangelho de Jesus, em alguns temas, em algumas questões, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que ele falou aqui, ó, daí a nossa necessidade de se habituar a a esses ensinamentos, né, com devotamento, para que os nossos atos revelem os sentimentos, operando com espírito de verdadeira humildade. Caminhai, pois, dos pedregosos caminhos das provações. Nós estamos vivendo um tempo muito especial, né? À medida que marchardes, cheio de serenidade e de confiança, mas belas provas colhereis da luminosa manhã da imortalidade que vos espera, além do silêncio dos túmulos. Então, nós estamos vivendo momentos preocupantes, mas que a gente sabe que, como diz o companheiro lá também falou, é o período da transição. Então, a gente tem que saber bem escolher o caminho que a gente vai percorrer, o lado que a gente vai ficar, logicamente tem que ficar do lado de Jesus, do lado do Evangelho. Porque tem muita gente, como ele falou aqui, se divorciando disso. Dizendo, eu sou espírita, mas eu compreendo por que, que o companheiro quer ter uma arma. Eu ouvi essa frase de um espírita. Eu compreendo e entendo por que, que o companheiro quer comprar uma arma. Né? Se você é espírita, ter uma arma não. Ah, eu quero ter uma arma para me proteger. Olha o desastre que pode acontecer você tendo uma arma dentro de casa. Né? Vamos dizer que alguém entre dentro da sua casa. É horrível, sim. Mas se ele encontra uma arma dentro da casa, ele pode usar a arma contra você. Né? E quantas crianças, né? Quantas Já cometeram, muitas crianças, crianças né, já. encontram essa coisa de que eu escondi bem minha O arma, quê? de criança você não esconde nada. Que a criança mexe nas coisas, ela mexe nas coisas. Ah, mas eu botei a arma numa gaveta e as balas na outra. Ela, na internet, nos filmes, ela aprende a carregar uma arma. E ela vai brincar com essa arma, entendeu? Pode causar um desastre, matar alguém, ou ferir a si próprio. Né? Então, arma nunca foi, né? Nunca foi objeto de ninguém. Então, a
A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ah, eu compreendo por que que o companheiro tem uma arma. Não tem que ter arma, não tem que ter arma. Né? A gente pensa assim, vamos imaginar Jesus, os discípulos, carregando uma arma, uma espada. Não, não tem que ter arma. Arma é uma coisa terrível. Arma é sinônimo de morte. Quem tem que ter arma é aquele que é preparado para isso, é o policial, é o militar. O policial, sim. E olha o que ele enfrenta por causa da arma. Né? Muitas vezes ele é vítima. Às vezes ele é obrigado a matar porque é o trabalho dele ali. Né? O bandido está atirando nele, não vai se deixar matar. Mas é uma coisa terrível uma arma. Não vê o caso agora, né? Uma criança também morreu, o policial atirou contra os bandidos, a bala atravessou o carro e acertou a criança do outro lado. Outro dia o policial atirou e no outro cara, a bala atravessou, entrando no carro, matou o passageiro que estava sentado atrás, no banco de trás. Isso é terrível, isso é terrível. Né? A arma tem que estar na mão daquele que conhece, que sabe manejar. É o policial, é o militar, o que trabalha com isso. Não na mão de qualquer um, porque eu tenho uma arma. A arma nunca foi bom para ninguém. Então, né, são coisas que, às vezes, a pessoa tem uma arma dentro de casa, para me defender. Mas, Deus o livre guarde, a pessoa passa por um problema na família, às vezes uma briga, uma coisa assim, a pessoa perde, sabe, aquela coisa, vai usar arma contra um parente, contra a mulher, contra o marido. Isso não acontece às vezes? Tem uma arma dentro de casa. Aí aquelas brigas, aquelas discussões horrorosas, de repente a pessoa perde a cabeça, vai lá pegar a arma e mata. Mata a pessoa. Então, briga de trânsito, quantos? Quantos tem arma dentro do carro? Tem aquela briga de trânsito, pega a arma e atira no outro. Então, a arma nunca foi boa conselheira. Vamos agora para o capítulo 31, os espíritos da terra. Diz assim: está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução. Então, como Paulo diz, né, vocês estão cercados por uma multidão de testemunhas. Então, ele diz aqui: está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados. Então, o planeta Terra e a atmosfera espiritual da Terra está cheia de espíritos desencarnados e encarnados, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever em todos os seus prismas. Eu vou voltar rapidinho aqui no capítulo 27. Vamos voltar, a gente aí rapidinho. Deixa essa página aqui para não se perder. Vamos voltar aí no capítulo 27. O capítulo 27 é o capítulo dos os dogmas e os preconceitos. Lá do capítulo 27, procura o item 27.2, e tem por título As características da sociedade moderna. Acharam? Deixa eu só. Ah, tá aqui. Aí ele diz assim, ó. Todo mundo já achou, né? Capítulo 27 desse livro aqui, Emmanuel. No capítulo 27, procura o item 27.2. É o segundo item. Ele diz assim, deixa eu só me localizar aqui. Espera aí, página 168. Tá. Desalentadoras
são as características da sociedade moderna. Porque se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. Semelhante anomalia é a consequência inevitável da ignorância das criaturas com respeito à sua própria natureza. Que natureza? A natureza de espírito imortal. Então, se a gente se orgulha tanto do progresso físico, né, da tecnologia, que maravilhosa, nós ainda nos encontramos moralmente muito distanciados dessa evolução tecnológica. Se você comparar a evolução moral com a evolução tecnológica, a gente está muito distanciado disso. Até o André Luiz ontem falou sobre isso na área da medicina, né? Coisas extraordinárias já se consegue da medicina, mas a nossa distância moral ainda está muito longe. Então, aqui, ó, essa anomalia, esse distanciamento entre a tecnologia, entre a intelectualidade e a moral, se dá devido a evitar a grande ignorância das criaturas. Aí ele diz assim, com respeito à sua própria natureza, de conhecimento deplorável, que as incita a todos os desvios. Então, devido à ignorância que nós vivemos, e essa grande ignorância é que provoca todos esses desvios, né? Vivendo apenas entre as coisas relativas à matéria, submergem nas superficialidades prejudiciais ao seu avanço espiritual, né? Ignoram quase que totalmente o que sejam as suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto embalador dos gozos falsos do eu pessoal, e apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual. Quer dizer, o sujeito só começa a despertar para a existência espiritual quando bate a dor na porta dele. É isso que ele está dizendo. Né? E apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual, na qual reconhecem quanta alegria dimana do exercício do bem e da prática da virtude entre as santas lições da verdadeira fraternidade. Então, ele, mais uma vez, aqui chamou nossa atenção, né? Mostrando o quanto nós estamos distanciados, né, dessa situação. E essa distância cabe graças à nossa grande ignorância ainda. Por isso, eu vou voltar agora ao capítulo 31. Por isso que Emmanuel disse aqui, esse nosso mundo está cheio de espíritos atrasados, tanto encarnados como desencarnados. Né? Porque esse povo que existe aqui, tanto encarnado como desencarnado, porque o sujeito desencarna, mas fica preso à Terra. Fica preso à Terra, devido a essa grande ignorância. Essa grande ignorância que nós ainda temos. Ele não vai nos mundos celestes, para os mundos mais elevados. Não, a gente fica aqui, ó, na atmosfera espiritual do planeta. A gente não consegue ainda atravessar essa grande faixa que é a nossa atmosfera espiritual. A gente não consegue. A gente pode até, dependendo da nossa situação, ficar numa faixa vibratória um pouco melhor, mas ainda estamos presos à atmosfera espiritual do planeta. E quem está aqui é a mesma coisa. Por isso que ele falou que está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados.
que a nossa ignorância em relação ao avanço intelectual e tecnológico é muito grande, muito grande. A moral ainda está muito aqui embaixo, ó. Está muito aqui embaixo. A gente vê pelo que está acontecendo por aí, que a gente está vendo por aí, né? Você vê, acontecendo aquele problema lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão elaborando formas de dar golpe sobre as doações? Ontem estávamos vendo uma matéria sobre isso. Pessoas elaborando golpes para tomar as doações, para tomar o dinheiro que o pessoal está recebendo, fazendo coisas assim, vocês não acreditam. É, roubando, roubando as doações, sabe? Armando esse pessoal que conhece a internet, fazendo esquemas para poder tirar o dinheiro, receber das pessoas que estão lá, o dinheirinho, né? Que para ajudar, receber esse dinheiro. Quantas pessoas estão aqui na cabeça? O que eu posso fazer para dar o grande golpe, para me dar bem nessa situação? Assim, ó. Assim, né? Aí, voltando aqui no nosso livro Emmanuel, segundo parágrafo. Admirai-vos às vezes, os que vos acolheis sob a bandeira da paz da consoladora doutrina espíritas, da incompreensão que lavra no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz irrefratária da verdade, né? Então, nós que somos espíritas, que estamos aqui procurando nos melhorar, nós, às vezes, ficamos, né? Que ele diz aqui, né? Admirados com essas coisas que acontecem. Né? A gente pegaram agora, no Sul, uma quadrilha. O que essa quadrilha fazia? Eles saíam de barco à noite, invadiam as lojas, supermercados, as casas de todo mundo e pegavam o máximo que tinham. Desde entravam em supermercados, por exemplo, às vezes o supermercado não ficou todo inundado, ficou só até a metade. Então, as prateleiras da metade para cima, as coisas que ficam mais no alto, estavam intactas. Então, eles entravam à noite nos supermercados, nas lojas, e pegavam tudo que estava seco. E levavam, entravam nas casas das pessoas, né? Iam para as casas de 2 andares, que o segundo andar, normalmente muita gente guardou as coisas do segundo andar, eles entravam e estavam pegando tudo. Então, aí pegaram essa quadrilha e mostrou em apartamentos. Gente, quem estava fazendo isso não era gente favelado, não. Não era favelado. Gente que morava em casa boa. Aí a polícia foi atrás, pegou nas casas os produtos. Como pegou uma jovem adolescente, morando numa cobertura em São Paulo, acho que é em São Paulo, numa cobertura de luxo, ela dando golpe pela internet para receber esse dinheiro que o pessoal está recebendo. Uma jovem de alto padrão, morando numa cobertura. Ela estava lá no computador, né, aplicando o golpe para receber o dinheiro que o pessoal está recebendo aí. Então, aí é que ele está dizendo aqui: admirai-vos às vezes os que vos acolhem sob a bandeira da paz, da consoladora doutrina dos espíritos, da incompreensão que lavra no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz e refratar a verdade. A terra está cheia de dores, oriunda dos abusos levados a efeito por elevado número de seus habitantes, que, aliás, constituem considerável maioria. Né? Vós, porém, que estudais, e vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que se vos apresentem,
com acurada atenção, procurando resolver todos os problemas à luz de esclarecido entendimento. Realmente tem coisas que eu fico admirada. Eu digo, Jesus, eu ainda falo assim, meu filho que dizia, minha mãe chama a família toda, eu digo, Jesus, Maria e José. Eu não acredito em certas coisas que a gente vê. Né? Tem coisas que você diz, eu não acredito que o cidadão está fazendo isso. Ontem eu estava vendo também no Facebook, lá os religiosos vendendo vassoura, vassoura abençoada, porque quem usa aquela vassoura vai espanar, retirar da sua casa toda a maldade, toda a energia ruim. E a vassoura é cara, porque a vassoura não é para retirar toda a maldade da. E o sujeito está lá fazendo a propaganda da vassoura, e é um religioso, com um monte de vassoura de piaçaba, dizendo que são vassouras abençoadas. E quem adquirir a vassoura vai espanar e varrer para fora de sua casa toda a maldade do mundo. Aí você fica assim, eu não acredito nisso. Acredita. Ah, parece piada, Carmen, mas é. Isso e outras coisas mais que nós já vimos. Não é? É a água do Jordão que vem nos vidrinhos. Né? A caneta, como é que é, Beto? A caneta o quê? É, a caneta também. A caneta que escreve o quê? Que escreve o teu nome no céu. Se você adquirir aquela caneta, você vai escrever o seu nome no céu. Não é? E a pessoa, sabe, são coisas que você diz assim, eu não acredito, meu Deus. Acredite, acredite, que em nome de Deus as pessoas fazem as maiores barbaridades. Em nome de Deus. As maiores barbaridades. Sabe? São coisas assim que eu digo, meu Deus. Aí aqui, nesse livro, que eu já até mostrei para vocês, Nascer e Renascer, de Emmanuel, diz assim: aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos. Fora do corpo denso, fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, que conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Então, que a gente aceite os problemas e inquietações que a Terra nos impõe agora, né? Porque tudo isso que a gente está passando hoje é fruto do nosso planejamento de ontem, não é? De ontem, que ontem nós organizamos, então a gente não tem que reclamar de nada. Eu, essa semana eu estava rindo muito, até o Beto, meu marido aqui, às vezes ele fala, né? Quando a gente vê essas coisas assim, ele diz, não, eu juro, eu peço a Deus que amanhã eu não quero reencarnar mais no Brasil, porque não é possível essas coisas que acontecem aqui. Só que essas coisas não acontecem aqui, acontecem no mundo inteiro. Né? Acontece, eu acho muito engraçado, eu digo para ele assim, ó, é bom se fazer as coisas direitinho, senão vai continuar reencarnando nos lugares que essas coisas acontecem. Então, ele diz aqui, tudo que a gente está vivendo hoje, esse sofrimento, essa inquietação, é fruto do nosso planejamento anterior. Então, a gente vai reclamar de quem, né? Mas ele diz aqui, tenhamos cautela com o modo da nossa movimentação hoje, né, no campo das próprias tarefas. Porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou aprovação, luz ou treva, bem ou mal. Então, esses companheiros estão fazendo isso
que, na realidade, é uma coisa triste, muito triste. Você vê a pessoa se aproveitando da ingenuidade da outra, se aproveitando de uma desgraça, né? Essas pessoas amanhã terão, né, um futuro, como ele diz aqui, ó, a vida vai oferecer a elas um amanhã de paz ou de luta, de provação, de treva ou de mal. Porque é isso que ela está plantando hoje. É isso que ela está plantando hoje, né? Então, a gente se choca quando, às vezes, a gente vê certas coisas, né? Eu me choco. Às vezes, eu digo assim, quando é coisa inédita, eu digo, não acredito que a criatura tenha coragem de fazer isso. Acredite que o homem é capaz de tudo. Acredite, né? Mas que a gente não deve se inquietar. Porque se a gente está vivendo aqui, é porque a gente fez por merecer viver aqui. Ou viver nessa situação complicada. Não é falar só do Brasil. Essas coisas acontecem no mundo inteiro, né? Mas vamos dizer assim, se nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, razão há para isso, né? Se não somos missionários, porque tem muito missionário no planeta de provas e expiações. Não é o nosso caso. Então, há uma razão para isso. Agora, nós vamos para o capítulo 31.1, Espíritos da Terra. Emmanuel diz assim, a Terra está povoada em quase todas as latitudes de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente às suas condições fluídicas. Então, diz que grande parte do povo que está aqui na Terra se desenvolveu com a própria Terra, tá? Então, se afina perfeitamente com as condições fluídicas da Terra. Pequena percentagem de homens que estão hoje aqui na Terra é constituída de elementos espirituais de outros orbes mais elevados que o vosso. Daí a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz, que, em todos os tempos, tentam clarear-lhes as estradas do progresso. É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece, né? Tem gente que vive assim, é hoje só, amanhã não tem mais. Então, arrasa quarteirão, né? Por minuto de voluptuosidade, pela contemplação de seus haveres efêmeros, por uma hora de contato com as suas ilusões, jamais procurariam o conhecimento das verdades da eterna vida do espírito. Procuram toda a casta de gozos, evitam, vamos sublinhar esse verbo, evitam qualquer estudo ou meditação. Sublinha esse verbo evitar. Evitam qualquer estudo ou meditação. E se entregam, sublinha também o verbo entregar, entregam. E se entregam freneticamente ao bem-estar que a carne lhes oferta. Então, ele diz: evitam as questões espirituais e se entregam às questões materiais, às questões da carne. Né? Essas criaturas, invariavelmente, são espíritos estritamente terrenos, que não saem dos âmbitos da existência mesquinha do planeta. Vai ser é aquele grupo que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, né? Esta afirmação, porém, não implica, de modo geral, a origem desses seres em vosso próprio orbe, mas sim a verdade que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua superfície, como prova, expiação ou meio do progresso. Ele está dizendo aqui uma coisa: não é porque grande maioria seja assim que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua... Ele diz aqui, ó, mas não implica, de modo geral, a origem desses seres em vosso próprio orbe. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: realmente,
grande maioria, como ele começou o texto lá em cima, né? Que a Terra está povoada em quase todas as latitudes de seres que se desenvolveram com ela própria e se afinam perfeitamente às suas condições políticas. Mas isso não quer dizer que todos eles tiveram origem aqui, entendeu? Então, de repente, muitos desses espíritos vêm de outros orbes assim. Olha os exilados de Capela. Eles, grande parte do tempo, se desenvolveram com a Terra, né? Chegaram aqui na época dos patriarcas, Isaac, Abraão e Jacó, e se desenvolveram aqui, né? Mas muitos desses que passaram muito tempo aqui vieram de outros orbes, já vieram de outros orbes assim, desmoralizados. Já vieram de outros orbes assim, entendeu? E chegaram aqui, deram continuidade a essa caminhada. Por isso ele diz aqui, não implica de modo geral a origem desses seres em vosso próprio orbe. A origem deles pode ser de outros orbes, tá? Mas eles se desenvolveram aqui, junto com a Terra, afinando-se perfeitamente as suas condições políticas. Eles já vieram, muitas vezes, exilados para um planeta de provas e expiações, que era o nível deles. E aqui ficaram. E continuam. E continuam. Aí ele diz aqui, mas sim a verdade de que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua superfície, como prova, expiação ou meio de progresso. Muitos exilados de Capela ainda estão aqui, principalmente daqueles que vieram com o povo hebreu. Lembra que ele falou que era o povo, o grupo mais complicado, moralmente? Muitos ainda podem estar aqui, né? E assim, ó, vivem aqui como prova, expiação ou meio de progresso. E muitos ainda estão aqui vivendo como expiação. E a gente diz, meu Deus, olha quanto tempo tem isso. Aí ele diz aqui, apegam-se com fervor tudo quanto seja carnal. Experimentam o pavor da morte, inseguros da sua fé e falhos de conhecimentos quanto à sua vida futura. Eu trouxe aqui um texto que eu vou. Deixa eu ir devagarzinho aqui, porque eu estou no outro computador e eu não tenho muita experiência com ele. É aqui um texto desse livro, Rumo Certo. É muito bom esse livro, Rumo Certo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Emmanuel. Rumo Certo. E eu vou compartilhar um texto aqui. Deixa eu ver, ele abrir aqui. Deixa eu ver onde está. Peraí, meu Deus. Ih, caramba. Ai, meu Deus do céu, onde ele está? Peraí. Eu vou ter que. Eu tinha aberto ele. Ah, deixa eu ver aqui. Eu estou compartilhando. Gente, vê se vocês estão vendo. Fala aí, Carmen. Não, ainda não, Rose. Não, Ainda é não. porque eu abri. Eu vou fechar o compartilhamento aqui. Vou tentar, porque. Vou tentar ver o que eu. Peraí. Só um instantinho aqui. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso para lá, para abrir esse texto. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. É porque eu estou num. Deixa ele aberto, agora deixa eu pegar o zoom. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver agora se eu consigo compartilhar ele.
Não estou conseguindo compartilhar. Espera aí, que eu teria. Ah, está aqui, está aqui. Vê se vocês estão vendo agora. Tá Agora vendo? É sim, nota Rose, agora expositiva, sim, né? Vamos lá. agora sim. É o capítulo 40, tá? Rumo certo. Psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ele diz assim: diante da Terra, teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos da terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo a que nossos encargos, à frente do próximo, se façam corretamente cumpridos. O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos, toda vez que nos enganjemos na edificação da felicidade geral. Omissão, no entanto, é parada, significando recuo. Entendamos-nos na posição de obreiros, sob a pressão de crises renovadoras. Quando ele falou aqui, aqui é Mundo, no 31.1, Espíritos da Terra, ele falou assim: muitos evitam qualquer estudo ou meditação e se entregam freneticamente ao bem-estar que a carne lhes oferta. São esses aqui os que se omitem. Então, omissão, no entanto, é parada, significando recuo. Todos faceamos permanentemente renovação a cada passo da vida. Nem tudo que tínhamos ontem, por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua como sendo certo nas horas de hoje. Quer dizer, nossas decisões do passado, nossos pensamentos do passado, né? As nossas certezas do passado, hoje, né? Não continuam sendo as mesmas nas horas de hoje. É aquela coisa de, não, comigo era assim, tinha que ser assim, o que levou. Isso hoje não nos serve mais. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos a nos definirem aspiração e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. Os ideais são os mesmos, mas a forma de alcançar, de conquistar esses ideais, se modificaram. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem-estar, do bem e de todos. E a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós, e em torno de nós, servindo ao mundo, sem deixarmos de ser nós mesmos, e buscando a frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais. Né? Então, a gente tem que seguir em frente, perseverar, né? Buscar melhorar cada vez mais, mas não deixar de olhar para o lado, para podermos, né, esticar a mão para aqueles que talvez venham atrás de nós, ou venham ao nosso lado, para aqueles que muitas vezes desistem porque estão cansados, né? Então a gente tem que seguir em frente, mas sempre olhando para o lado e procurando lembrar que algumas coisas a gente tem que mudar no nosso modo de pensar, né? O objetivo é o mesmo, mas conforme o mundo vai caminhando, a gente vai percebendo, né, que a gente tem que algumas coisas a gente tem que mudar. Nosso pensamento, nosso modo de ser, mas sempre procurar continuar perseverando, né? Trabalhando. E aí eu agradeço ao Roberto, né? Que colocou aí à disposição para nos colaborar
Obrigado, tá, Alberto? É isso aí. A gente vai caminhando, caminhando, prosseguindo, trabalhando. Não podemos parar, não podemos parar. Agora a gente vai aqui para o item. Alguém gostaria de comentar alguma coisa do texto? Eu acho que o Emmanuel foi bem claro, né? Não podemos nos omitir, não podemos, né, fazer como esses companheiros aqui, que evitam as questões do espírito e se entregam às questões da materialidade. Não nos cabe mais essa atitude. Item 31.2. Como se opera o progresso geral? Como se opera o progresso geral? O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas, que já tiveram a aventura de conhecer outros planos mais elevados do universo e que deles vêm mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Né? Então, como se opera o progresso geral? Com a vinda desses espíritos mais avançados ao planeta, né? Trazendo seus conhecimentos para nos ajudar na nossa caminhada. Quando notardes, em meio de uma coletividade, certas almas que dela se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra, temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios de pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Alguns chegam aqui ainda para resolver algumas questões, mas já trazem grande conhecimento para nos ajudar. Outros vêm como missionários. Aí ele vai dizer, trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam os seus semelhantes à imitação, ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam, com um conhecimento inato de que são portadores, em razão da sua permanência em outras esferas. Às vezes você vê, né, um companheiro que está ali e, de repente, né, ele decide fazer alguma coisa e aquilo que ele decide fazer já começa a trazer uma modificação no planeta, né? Uma modificação ali naquele grupo. E aí ele diz aqui, né? E aí nós fazemos o quê? Começamos a imitá-los. Começamos a imitá-los, né? Então, são esses companheiros que você olha de vez em quando, você encontra um desses aí, inventando coisas para facilitar a vida das pessoas, né? E assim eles vão trabalhando e vão nos ajudando. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando através dos evos, quer dizer, dos tempos, o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. Por exemplo, eu estava vendo lá do Sul um grupo de pessoas que, olha só, parece uma coisa boba, mas não é. Eles criaram, construíram rodos, mas rodos grandes de madeira para ajudar na limpeza das casas. Então, eles foram nas faculdades, né, nas marcenarias, fazendo aqueles rodos e distribuindo. A pessoa diz, rodo? Gente, rodo para limpar. Porque o rodo comum que você tem em casa, devido à situação em que se encontra lá, não dá conta. Não dá conta. Esse rodo comum de borracha não dá conta de tirar a grande lama. Eles estavam usando numa casa, sabe? Não dá. Então, esse grupo de pessoas foi para uma marcenaria. Alguém disse assim: vamos fazer um rodo assim. Os rodos desse tamanho, tá bem grande, bem grande. E que facilita a pessoa puxar. Aí ele diz assim: poxa, que ideia legal! Não é um rodo, mas olha, já vai ajudar o pessoal a fazer limpeza.
O pessoal das universidades, os alunos das universidades, que não estão podendo estudar, porque está tudo parado, foram para os laboratórios das universidades para fazer filtros e outras coisas mais para purificar a água, sabe? Aí você diz, olha aí, desenhando coisas, muitos arquitetos desenhando coisas para eles, Casas pré-fabricadas, rapidinhas, para abrigar, tirar para um pouco essas abrigar as pessoas pessoas. do. E várias coisas estão sendo feitas para ajudar. Então, são esses espíritos assim. Que a gente está sempre só um rodo de pé, mas esse rodo agilizou a limpeza. Entendeu? Estão fazendo coisas que parece banal, mas que não é. Tem uma grande utilidade ali. Então, são esses espíritos assim. Que a gente pensa assim, um espírito assim vem para fazer uma coisa bombástica. Não, eles vêm para ajudar a fazer rodos, né? Ou inspirar outras pessoas a fazerem essas coisas que vão ajudar, porque a água está podre, porque essa água já está lá há 40 dias, parada. Hoje mostrou a estação de um trem, que é uma estação subterrânea. A água está podre, essa água está fedendo, pode ter até algum cadáver lá dentro dessa estação que eu vi. E essa água que está parada nas ruas ainda está podre, podre. Olha quanta doença ela pode trazer. Essas casas que estão com água agora, com 40, essa água também está podre dentro das casas. Então, eles precisam tirar aquela lama, é uma lama que traz doença. Então, eles precisam tirar com maior rapidez. Olha esse rodo ajudando, né? Então, ele diz aqui, agora a gente vai... 31.3, os períodos de renovação. Quando se verifica o status quo das correntes evolutivas, que parecem às vezes estagnar, grandes conjuntos de almas envolvidas combinam entre si uma vida coletiva. Quanta coisa durante o tempo num planeta ou num país fica estagnada. Sabe quando você diz assim, nossa, há quanto tempo não tem nada assim de novo? Um grande grupo de almas no plano espiritual combinam entre si uma vida coletiva, uma vinda coletiva ao orbe terreno, e ativamente abrem novas portas à arte, à ciência, à virtude e à inteligência da humanidade. Conheceis em vossa história desses períodos de ressurreição espiritual. Tendes exemplos relevantes no século de Péricles, na antiga Hélade, quer dizer, na Grécia, e no movimento de renovação que se operou na Europa, com os artistas inspirados que encheram de luz os dias da Renascença, aquele período medieval, né, que o pessoal chamava de época das sombras, né, período das sombras. E aí veio esses grandes artistas inspirados, os renascentistas, né? Não só poetas, como músicos, como pintores, para fazer, né, uma grande revolução. E os grandes cientistas também, né? Leonardo da Vinci, né? Esses, falar Leonardo da Vinci é uma coisa extraordinária, né? E outros que vieram trazendo, fazendo uma revolução, mexendo naquilo que estava muito parado, né? Olha aí o período da Revolução Industrial. Quantas coisas surgiram a partir da Revolução Industrial, né? O barco a vapor, né? E essas coisas assim que alavancaram a indústria no mundo. E no final do século XIX, início do século XX, a tecnologia, né, gente? A tecnologia, né? Aí nós temos Einstein e vários outros. Em vossos dias, 31.4, missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Gente, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela veio trazer ideias
novas, acabar com aqueles preconceitos, né? Trazer, sabe, pensamentos arejados, tirar aquele ranço religioso, né? E realmente fazer uma revolução. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes, porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual, que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade consciente, aprendendo a discernir os seus erros. Nós hoje estamos preparados, preparados para receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual, que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Hoje são chegados os tempos. Hoje são chegados os tempos. Hoje é aquele tempo que Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador primitivo, prometido. Hoje é esse tempo. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrigará novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as criaturas. Então, isso também é um período que nos traz o quê? Muita responsabilidade. Tá? Porque se hoje estamos preparados para receber esse conhecimento espiritual, não é para guardar ele conosco, é para saber aplicar, é para saber usar. Tá? E aí ele diz, como fazer isso? Espalhar a boa nova da imortalidade. Né? E essa doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as criaturas. E eu vou fazendo, já encerrando aqui, eu trouxe um pequeno texto desse livro Rumo Certo, do Chico, é aqui no capítulo 49, que trata do Não Censures, capítulo 49. Ele diz assim: a divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhe os rebentos, doando-lhe condições precisas para que se desenvolvam. E, convertida a planta em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe a ocasião justa para a colheita dos frutos, de que enriquecerá o celeiro. Então, ele falou de como a divina sabedoria, né, apoia a semente é plantadinha ali na terra, e a sabedoria divina, o Senhor, oferece a ela condições de germinar, condições de crescer, condições de se tornar uma grande árvore. E aí, a sabedoria divina agora do quê? A ocasião justa, já que ela deu tanto a semente e ela se tornou uma grande árvore, agora ela aguarda o quê? A ocasião propícia para a colheita dos frutos, de que enriquecerá o celeiro. Em toda parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. Deus opera com tempo igual para todos. Então, ele dá tempo para todos promoverem a sua metamorfose, a sua transformação. E a própria sabedoria divina nos auxilia a todos, indistintamente, agindo, criando, renovando e sublimando com apoio nas horas. Sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões, saibamos servir com paciência e aprenderemos que, à frente dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou desesperar.
porque o Pai nos dá todas as condições para que a gente germine, para que a gente cresça, né? Progrida, e ele fica esperando os frutos, porque é natural que venham os frutos, né? Se ele nos deu condições para crescer, ele espera os frutos. E ele opera com tempo igual para todos. Não apressa ninguém. Dá tempo para todos, né? Então, a gente não tem razão para desespero. A gente tem que trabalhar, sabendo que o Senhor está sempre nos dando amparo para que a gente conclua a nossa caminhada e chegue ao nosso destino, né? E vamos encerrando o capítulo vendo o último parágrafo aqui de Emmanuel, quando ele diz assim, no livro Emmanuel: quando todos os homens compreenderem o sentimento de suas magníficas lições, o vosso planeta, quer dizer, quando todos os homens compreenderem o sentido de todas as magníficas lições do Espiritismo, tá? Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições do Espiritismo, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva. E o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Então, quando todos nós compreendermos as magníficas lições, né, que o Espiritismo nos dá, o nosso planeta vai atingir uma nova fase evolutiva. E aí o Espiritismo, aqui na Terra, terá concluído a missão dele, tá? Entre nós, entre nós. Essa missão terá encerrado, né? Lindo, né? Lindo, gente. Achei esse texto, esse parágrafo do Emmanuel maravilhoso. Porque o Espiritismo ele tem um objetivo, ele tem um início, meio e fim. Quando ele conseguir fazer com que todos nós aprendamos essa lição, o objetivo dele aqui na Terra terminou. Pode se abrir em outro lugar, né? Em outro mundo, né? Em outro... Quiçá não seremos nós a levar para esses mundos mais atrasados, agora como missionários, essas lindas missões do Espiritismo. Não é? Porque se nós nos formamos na faculdade do Espiritismo, o que a gente vai fazer com isso? Seremos nós e seremos lançados no universo, né? A buscar outras regiões que estejam como nós éramos, provas e expiações. E iremos nós semear essa semente do Espiritismo lá, para fazer, ajudar essa população também a progredir. Porque quando ele diz aqui o Espiritismo terá concluído, não quer dizer o Evangelho perdeu a sua razão de ser. Não! Terá concluído entre nós. Entre nós. Mas ele continuará, né, grandioso, porque Deus não para de criar nunca. E outros espíritos precisarão dele. Quem será que vai levar Jesus, que vai estar encarnado? Não. Ele formou discípulos, alunos, missionários, que vão se espalhar pelo mundo. E aí, o que vocês acharam desse finalzinho aqui? Lindo. Eu fico pensando quantos orbes já tiveram essa missão cumprida. Perfeito. Boa colocação. Que com certeza o nosso planeta não é o primeiro. Sim, com certeza. Jesus está aí há quanto tempo? Né? Jesus está aí há quanto tempo? Essa missão prossegue. É isso E aí. vai prosseguir eternamente. Rose, conforme você estava falando, eu estava aqui assim pensando, meu Deus, será que a gente vai chegar? Quanto tempo levará para você? Ah, bom, aí é outra coisa. A gente pensa assim, os discípulos de Jesus, será que eles, quando vieram para cá, né? Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Sim, sim. já não vieram com essa missão? Já não te receberam isso lá?
Isso já Imagina que é, tristeza. exatamente, Vamos nos exatamente o que ajudar você a falou. compreender? Nós, de repente, iremos para esses orbes aí plantar as Fazer, sementes. fazer o que eles fizeram aqui, né? O que Chico fez aqui, o que Emmanuel fez aqui, né? O que Joana de Ângeles Joana de fez aqui, Ângeles, Divaldo, o Divaldo Divaldo, e muitos outros, né? né? Bezerra de Menezes, Sim, já, já foram preparados antes com esse evangelho e vieram aplicar aqui. E amanhã seremos nós que iremos replicar isso em outros orbes, né? E constituindo novos discípulos. E vão, porque o universo é infinito. Deus não para de criar, nem espíritos, nem orbes. Sempre haverá alguém precisando, né? Sempre existirá alguém precisando. Por isso que somos imortais, né? Iremos vagar pelo universo, né? Com a nossa malinha, levando os livros, né? E levando a palavra. Não é? Maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. maravilhoso. Aí a gente vai compreender a missão Esse, desses grandes espíritos que estiveram aqui. esse planejamento perfeito, é um Perfeito, planejamento perfeito. perfeito, né? Jesus, aonde vai passando, vai Vai. formando, né? E continua formando novos missionários. Então, porque esse evangelho ele é imperecível, imperecível. É. Ali não tem uma letra para colocar, nem uma letra para tirar. Não, Está tudo certo, perfeito. É só trabalhar, entender, compreender, aprender, espalhar. Por isso que nós vamos, assim que terminar esse estudo aqui, eu acredito que até final de junho a gente termine, a gente vai estudar o Sermão do Monte, para compreender melhor esse evangelho. Né? O livro do Cláudio Fajardo. Assim que termina essa obra, acho que até final de junho a gente termina aqui, para poder, né, compreender melhor e aplicar melhor. Porque aí a gente já vai. Eu gosto dessas coisas, porque aí já, a gente já fica pensando assim: já tenho o que fazer. Né? Eu já tenho o que fazer. Né? Então eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho muita coisa para fazer. é, Né? Então é que a gente, graças a Deus, né? Ninguém vai se omitir nem vai ficar parado. Muito pelo não, contrário, a gente vai trabalhar mais, isso aprender aí. mais para poder servir melhor. Lembra quando disse assim naquela frase sobre os trabalhadores, a seara, né? Que a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são muito poucos? Em relação, qual é a seara? É o universo. A seara é o universo. Mas o número de trabalhadores para atender esse universo ainda são poucos. Por isso a necessidade de se preparar rapidamente muitos trabalhadores, porque a seara é muito grande, é só o universo. Então a gente tem que se preparar mais, né? Então nós vamos encerrando aqui o nosso Você estudo de tá. hoje, que eu acho que foi muito bonito, né? Muito rico, e agradecendo a Deus que está nos dando a oportunidade de saber disso. E sabendo disso, a gente fica mais empolgado. A gente fica mais empolgada, né? Então, senhor, muito obrigado por tudo isso. E aí, Deina, faz a nossa prece, minha amiga, por favor. Então, nós só temos que agradecer a Deus, Pai da vida, ao nosso querido Mestre Jesus, e pedir, Senhor, que a sua luz se faça em todos os corações aflitos, amparando os enfermos, os necessitados das enchentes, das guerras, e que eles um dia possam ter a grande oportunidade que estamos tendo do estudo do seu Evangelho, dessas obras, que são muito edificantes, para que nos tornemos melhor e possamos estender nossos pensamentos aos irmãos que ainda se encontram envolvidos nas trevas, na dor, para que sejamos dignos
de todo aprendizado que a nós é trazido. Deus Pai da vida, que a sua luz se faça, e que a Mãe Santíssima de Nazaré ampare a cada irmão esse, na sua luz e na sua paz. Obrigada por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Bem, meus irmãos, boa noite para vocês, um bom trabalho a todos, e Ô, amanhã Ro- estaremos de volta. Fale, Amado. ô, Rose, a Denise ainda não entrou aqui, eu estou achando. É, E ela nem mandou nenhum recado para mim. eu vou dar uma procurada aqui. Eu Senão vou. você, senão você manda os nomes para mim, que eu Deixa eu começo. ver aqui. Eu não É, estou vendo nada eu aqui vou ver se ela fala. Eu vou ligar para ela aqui. Espera aí um para ver. instantinho. Deixa eu encerrar aqui. Tá Espera um bom. instantinho.